E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Quanto à atividade que eu passei para vocês, eu estou corrigindo e enviando para vocês, então quem não recebeu vai receber aí nos próximos dias a correção. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, então sem enrolar, vamos lá. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações. O que foi esse processo, como ele surgiu, como a formação dos estados nacionais influenciou esse processo das grandes navegações, como isso levou à expansão marítima e como isso acabou levando à partilha do mundo através da divisão aqui da América do Sul entre Espanha e Portugal. Então a gente tem visto nas últimas aulas, a gente estudou o processo do feudalismo, como ele surge, como ele desenvolve, a questão dos suzeranos e dos vassalos, de entregar parte da produção. A gente viu tudo isso, como esse sistema ele surgiu, como ele se desenvolveu e como eventualmente ele entrou em declínio com o surgimento da burguesia. Muitas pessoas deixaram os campos e foram em direção às cidades. A burguesia surgiu, se desenvolveu e está interessada em se desenvolver ainda mais, porque eles viram que no período em que eles começaram a fazer as práticas de comércio, eles lucraram muito, então eles querem lucrar mais ainda com isso. E a gente viu também que a burguesia, dentro do sistema feudal, ela tinha dificuldade de se desenvolver. A gente viu que cada feudo estipulava suas próprias leis, então, para comerciar dentro de um feudo, ele poderia pagar mais do que ele pagaria comerciando em outro. Não existia uma lei única sobre o comércio dentro do feudalismo, e isso atrapalhava a burguesia. Isso acabava impedindo a burguesia de comerciar do jeito que ela quisesse. Então o feudalismo era um obstáculo para a burguesia nesse sentido. E aí, para tentar reverter essa situação, a burguesia vai procurar outro cara que também estava insatisfeito com o feudalismo, que eram os reis. Lembrando, os reis eles distribuíam as terras para os senhores feudais. Então, a burguesia, visando essa maior liberdade de comércio, se une ao rei, que queria centralizar o poder, ou seja, deixar os poderes nas mãos dele. Esses dois grupos eles se unem porque eles têm objetivos em comum. Eles querem acabar com o sistema feudal. E aí os objetivos dessa união seriam regulamentação das normas de comércio, ou seja, justamente ter uma lei só nas questões de comércio, para a burguesia ela ter uma padronização na parte comercial, ela poder comerciar o mesmo produto por um só valor, para não existirem preços diferentes como existia no feudalismo. Leis e impostos e o financiamento de um exército nacional, porque o exército que existia era pertencente a cada feudo, então cada feudo tinha seu próprio exército, que era composto ali pelos nobres que viviam naquele lugar, que serviam ao senhor feudal. Então os exércitos eram particulares, os exércitos eram pertencentes a cada feudo, e com isso o rei não tinha esse grande poder. E aí uma dessas ideias era justamente criar um exército nacional, um exército que servisse não aos senhores feudais, mas sim ao rei. E aí, com isso, com esse processo da burguesia se unir ao rei, vão surgir estados de caráter absolutista, ou seja, o estado vai se remoldar para que agora tenha um rei absoluto no poder, ou seja, a palavra dele é absoluta, ele que manda em tudo, e a burguesia com o livre comércio, que era justamente o que eles queriam. E os primeiros países a passarem por esse processo de formação de estados fortes, absolutistas, com um rei que tem muito poder e que manda em tudo, com uma burguesia bem desenvolvida que está fazendo comércio do jeito que ela quer, vão ser Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha vão ser os primeiros estados centralizados e organizados da Europa. O ponto forte da burguesia ainda era o comércio das especiarias. A gente viu isso nas últimas aulas, que isso surge como uma consequência dos movimentos das cruzadas, mas ainda era a principal atividade da burguesia. Era como eles lucravam com a venda de especiarias. A gente tinha cidades, especialmente na Itália, que se desenvolveram muito com esse comércio de especiarias. A gente viu que essas cidades portuárias, elas se desenvolveram muito rápido, porque era ali que tinha todo o fluxo dessas especiarias. Então a Itália agora, ela dominava o comércio das especiarias no Mar Mediterrâneo. Inclusive, eles fizeram um acordo com os turco-otomanos lá do Oriente Médio para impedir o acesso de outros países pelo Mar Mediterrâneo. Então vamos entender mais nessa imagem aqui.
Então a gente tem a Itália e a gente tem o Oriente Médio. E esse mar aqui no meio é o mar Mediterrâneo. E aí, como a Itália estava lucrando muito, ela queria continuar com esse lucro. Ela não queria dividir esse lucro das especiarias com outros países. Então ela vai criar acordos e medidas para que os outros países não consigam acessar o Oriente Médio pelo mar Mediterrâneo, para impedir os outros países de ter esse acesso, cobrando altas taxas para os navios que quisessem passar. Se quisesse passar por ali, ia ter que pagar a Itália. E aí esse acordo fez com que as outras nações da Europa, a gente tem aí Portugal, Espanha, que eram os mais desenvolvidos na época, fizeram esses caras terem que buscar um caminho alternativo. Não dava mais para passar por onde eles passavam, eles precisavam de um outro caminho. E aí, o Dom Henrique, rei de Portugal, foi responsável pela criação da Escola de Sagres. Essa era uma escola que tinha como objetivo aperfeiçoar instrumentos de navegação e fabricar as caravelas, porque o percurso, a rota que eles tinham em mente era uma rota muito longa, então eles não poderiam fazer com os navios que eles tinham, eles precisavam de navegações específicas, de barcos específicos para fazer esse trajeto. E além disso, para se guiar no mar, eles precisavam de instrumentos de navegação, sejam bússolas, astrolábios, o que fosse para se guiar, para que eles pudessem chegar no objetivo final deles. Essas viagens eram longas, caras e perigosas. Então, os estados nacionais, ou seja, os reis, buscavam financiamento com a burguesia. Precisava de dinheiro para fabricar os barcos, para aperfeiçoar esses instrumentos, tudo isso demandava dinheiro. E quem tinha muito dinheiro era a burguesia. E para além disso, o Oceano Atlântico era um desconhecido, ninguém sabia o que tinha ali, ninguém nunca tinha se aventurado por ali. Muitos acreditavam que o oceano era intransponível, ou seja, não dava para atravessar, e que a Terra era plana. Então, quando chegasse no final, eles iam cair de um penhasco enorme, que existiam monstros e água fervente. Então, era um mistério. Ninguém nunca tinha feito essa viagem antes, e muitos tinham medo do que existia lá, eles não sabiam. E aí, várias expedições foram lançadas para contornar o périplo africano. Só que só foi em 1489 que o Vasco da Gama, que era um navegador português, conseguiu chegar às Índias. E aí teve um outro cara, o Cristóvão Colombo, que propôs chegar às Índias pelo oeste, porque ele, através de estudos e de pesquisas e de conversas com pesquisadores, teorizou que a Terra não era plana, a Terra era uma circunferência, então que se ele navegasse por um lado, ele ia chegar do outro. E aí ele apresentou essas ideias dele para Portugal, só que Portugal não quis saber dele. Aí ele levou a expedição dele para Espanha, e aí sim os governantes da Espanha, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, financiaram essa expedição do Cristóvão Colombo, porque era uma ideia maluca. Muita gente não concordava com essa ideia do Colombo. E aí o Colombo vai acabar chegando na América. Ele vai tentar dar a volta pelo outro lado e ele vai ver que ele vai chegar num lugar novo. Ele vai chegar nas Américas pensando que está chegando nas Índias. E por isso que ele chama os habitantes que ele encontra aqui de índios. Mas ele logo percebe que ele não está nas Índias. E aí, quando se descobre esse novo território, vai começar uma série de conflitos entre Portugal e Espanha para ver quem é que vai dominar aquele território ali, quem vai ficar com aquele território ali. E aí, buscando amenizar esse conflito, esses dois países, Portugal e Espanha, tentaram um acordo, que ficou conhecido como Bula Intercoetera. Só que Portugal não vai aderir, porque ele se sentiu prejudicado. A linha traçada que dividia o novo território desfavorecia Portugal. A maior parte do território pertencente a Portugal ficaria no oceano, então não teria terra para explorar. E aí Portugal não quis. E aí foi estabelecido um novo acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, a divisão que a gente conhece e que a gente vai estudar mais a fundo nas próximas aulas. Só que aí, outras nações, como França e Inglaterra, que também estavam se desenvolvendo lá na Europa, elas se sentiram deixadas de fora. Por que só Espanha e Portugal iam dividir o Novo Mundo? Eles também queriam um pedaço. E aí, eles vão dar início a atos de pirataria mais pra frente, quando aqueles territórios começarem a se desenvolver. A gente vai ver isso também mais nas próximas aulas. Então, a gente viu como as grandes navegações, como essa corrida pelas especiarias, como essa força da burguesia, tudo isso serviu para acabar de vez com o feudalismo, estabelecer o rei como absolutista, como o cara que tem o poder, para estabelecer a burguesia como um grupo dominante, um grupo que tem muito dinheiro, e como
essa tentativa de buscar as especiarias acabou levando a novas rotas comerciais, a explorar o mar e a acabar descobrindo o território das Américas. Vamos por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões. Já sabem o esquema. Então, até mais, pessoal. Tchau.